A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, espero que você esteja bem. Eu quero hoje, em mais uma reflexão, em mais uma palavra que é viva e eficaz, abençoar a sua vida declarando a realidade de Deus sobre a sua história. Declarando contra o cenário que você possa estar vivendo, declarando contra qualquer ataque que você possa estar sofrendo e trazendo à existência a sua real identidade. Você é o que Deus te projetou para ser. Você não é fruto das circunstâncias, dos ataques, dos traumas, muito menos do que o diabo pode estar dizendo nesse tempo. Você é fruto da obra consumada no Calvário. Jesus te projetou para uma vida que, segundo ele, é a vida com abundância. Quero ler, para te abençoar, 1 Pedro 3, do verso 10 ao 12, que diz assim: Pois quem quer amar essa vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Bom, Pedro está dizendo que nós podemos amar a vida. E não era amar essa vida como o próprio Jesus repreendeu os apóstolos e os discípulos para que esses não o fizessem. Amar a vida aqui, segundo o apóstolo Pedro, é amar a vida que Deus nos deu. Existem duas vidas. Uma vida carnal, pecadora. Uma vida promíscua. Existe a vida que o mundo caído propõe para todos os que nascem nessa terra. Existe uma outra vida. Essa você pode e deve amar. Essa é a vida que Cristo projetou para você. Cristo não projetou miséria. Cristo não projetou enfermidade para te punir, como muitos inclusive acreditam. Sabe, se você refletir comigo, se enfermidade fosse instrumento de tratamento, os médicos e enfermeiros seriam tratados como rebeldes, porque estão tentando cuidar, curar algo que na mente de muitos pseudos crentes Deus mesmo lançou. O mundo é mau, pessoas passam por aflições, mas a vontade de Deus, acredite, segundo Romanos 5,17, é que você reine em vida, é que todas as coisas cooperem para o seu bem. E Pedro dá conselhos práticos para que isso aconteça. Bom, entre esses conselhos é refreie a língua. E aqui, o refrear a língua, eu preciso de te ensinar. É muito mais do que você, muitas vezes, cometer o pecado de xingar palavrões e falar coisas, que, de repente, não condizem com a sua fé, com a nossa fé e com o Senhor que servimos. Refrear a língua aqui é você não murmurar. O povo que peregrinou pelo deserto, você sabe que em determinado momento, Moisés manda os espias. E eles voltam murmurando, dizendo, olha, existem muitos gigantes naquela terra e nós somos como gafanhotos perante a eles. Essa geração que murmurou não acessou a promessa. Refrear a língua é você não duvidar. Muito mais do que isso. É você não murmurar, não questionar a deidade, a divindade de Deus. Muitos irmãos acham que só estão reclamando, que só estão desabafando, quando na verdade estão dizendo que Deus não sabe o que está fazendo e que são tão bons, tão piedosos, que não mereciam estar vivendo o que vivem. Os nossos lábios foram feitos para adoração. A nossa função, então, é crer contra os cenários e adorar mesmo quando não entendemos nada. O outro conselho prático nesse versículo, para quem quer ter dias felizes e amar a vida de Deus, é que nós devemos praticar o bem. Isso diz respeito a ser encontrado agradável perante a Deus. Você sabe, amados nós somos de forma incondicional, mas existe uma forma de ser encontrado agradável. É como filhos.
Você ama os seus filhos, mas tem atitudes que faz com que você encontre muito prazer neles. Busque formas de recompensá-los. Deus, ele é assim. Ele te ama incondicionalmente. Jesus foi punido e pago o preço com o seu próprio sangue. Foi pago para que nós fôssemos restaurados no amor do Pai. Ele te ama. Romanos 8 diz que nada vai te afastar desse amor. Mas você precisa de entender. Tem pessoas que não se encontram na posição de quem agrada a Deus. Por isso não conseguem avançar. Por isso ficam aquém das promessas que o próprio Deus fez. É possível, pastor? É possível. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, vai falar isso. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos. Paulo está dizendo, olha, você precisa de ter um comportamento que agrada a Deus. Irmão, você consegue atrair favor vivendo princípios. Princípios que muitas desculpas, muitas vezes, se opõem a eles e aparecem até que convencem na terra. Mas olha, elas não convencem no céu. O amor incondicional não é uma permissão, um voucher para um pecado, para uma vida qualquer. O amor incondicional é um convite para uma vida extraordinária que só Deus pode te proporcionar. Por último, aqui diz que você deve procurar ter paz. É possível, pastor, eu procurar ter paz? Olha, Romanos 5:1 diz que nós fomos justificados mediante a fé. Isso agora nos traz paz em Cristo Jesus. Então, existe uma paz que eu já tenho. Inclusive, João 14 vai dizer que quando Jesus prometeu o Senhor Espírito Santo, junto com ele, ele garantiu que nós teríamos a sua paz. Então, eu tenho paz. Paz com Deus. Paz em ter Deus morando em mim. Mas existe uma paz que está ligada ao descanso. É a paz de Jesus dormindo no meio da tempestade. É a paz de Jesus quando vê uma multidão sem ter o que comer e não fica desesperado, pelo contrário. Ele ora agradecendo. Olha, presta atenção. Ele não pede para multiplicar pães e peixes. Ele ora agradecendo pelos poucos pães e peixes que ele tinha. A partir daí, a multiplicação aconteceu. Bom, hoje eu deixei para você aqui ensinos poderosos. Primeiro, refrear a língua para não amaldiçoar a sua história e não murmurar contra o que Deus está fazendo. Se encontrar agradável perante a Deus, como quem lhe dá prazer, cumprindo o seu propósito e vivendo o seu chamado. O último princípio é o descanso. A paz foi conquistada, mas você precisa, segundo Hebreus 4:11, de se esforçar para vivê-lo. Paz não é você dizer, eu estou em paz. Não. Paz é você descansar. Deus vai fazer algo e o milagre vai acontecer. Paz é você dormir e levantar na certeza de que sua casa está sendo cuidada por Deus, de que os seus filhos estão sendo cuidados por Deus, de que os seus negócios estão sendo cuidados por Deus. E enquanto você trabalha, Ele prospera as obras das suas mãos. Ele potencializa. E aí, irmão, se você reclama, acredite, você está reprovado. Se você está também na posição de quem duvida, murmurando, reprovado. E assim você não vai amar a vida de Deus. Existem crentes que não amam? Existem. Crentes que estão sempre esperando uma punição. Existem crentes que não são felizes? Você deve conhecer vários. Mas não é o que Pedro está aconselhando para que nós vivamos. Um princípio do descanso que eu gosto muito de mencionar, e eu termino aqui falando dele, está em 2 salmos, os salmos mais conhecidos da Bíblia. Por favor, olhe para mim aqui. Sei que você está numa tela, mas presta atenção, isso vai mudar a sua vida. Salmos 23, no verso 1 e 2, a Bíblia diz que o Senhor é o pastor. Ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Vou repetir. Ele me faz, então, descansar em pastos verdejantes. Então, porque eu tenho um pastor, ele, não sou eu, ele me leva para um ambiente de descanso.
Agora eu preciso de me permitir ser conduzido por ele. Não basta eu ter um pastor e agir na minha força e não viver princípios e não obedecer princípios, achando que eu vou viver os benefícios do pastoreio. Me perdoa, irmão. Reinar em vida não é para todos. Por isso muitos cristãos não conseguem. Reinar em vida é para os que estão dispostos a abrir mão da sua justiça própria, da sua razão, abrir mão dos argumentos que são realmente poderosos para viver as promessas de Deus. Então, no Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos, a primeira coisa que o pastor faz é levar para o descanso em pastos verdejantes. O outro salmo que você com certeza conhece é Salmos 91. Ouça o que está dizendo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que tem em comum, então, nos dois salmos mais conhecidos da Bíblia? O descanso. Deus não está falando de uma posição estática, de quem não faz, não produz. Pelo contrário, Deus está falando de filhos que se permitem ser cuidados por Ele. E isso não te isenta da tempestade. Mas se você sabe quem você é, se você tem a sua identidade bem formada, você dorme no meio dela. Eu declaro para você, milagres acontecerão ainda hoje na sua vida. Essa mensagem, essa palavra, ela veio do trono de Deus para o seu coração. Eu sinto um fluir do Espírito. E cada um dos que tiverem acesso a esse vídeo vão receber de volta a alegria. Vão amar, não a vida de sofrimento que tem vivido, mas a vida que Deus te convida para viver. Vão ter paz, vão descansar e vão se encontrar agradáveis perante o Senhor. Receba, Deus fala isso contigo. Deus abençoe. No nome de Jesus.